Bom dia, meninos. Vamos corrigir o capítulo 2, tá bom? O conhecimentos prévios, o para discutir e o desvendando os segredos do texto, tá bom? Então, a primeira questão lá do conhecimentos prévios quer saber se você conhece alguma parábola. Com certeza vocês conhecem, né? Eu mandei várias para vocês copiarem, não foi? E uma delas é o cão e a máscara. Vamos ler? Procurando um osso que roer, encontrou um cão, uma máscara. Era formosíssima e de cores tão belas, quão animadas, o cão farejou-a, reconhecendo o que era. Desviou-se com desdém. A cabeça é de certo bonita, disse, mas não tem miolos. Moral da história: sobram neste mundo cabeças bonitas, porém desmioladas, que só merecem desprezo. Ou seja, falando do nosso jeito, há muitas pessoas no mundo que são lindas fisicamente, mas intelectualmente falando, em questão de sentimento, em questão de atitudes bonitas, totalmente feias, não é? Ou seja, é isso que a gente pode aprender com essa parábola que acabamos de ler aqui. Ó, já tem respondido lá um deverzinho da folha, né? Então, se você conhece algumas outras parábolas, com certeza, pai e mãe devem contar muitas parábolas para vocês da Bíblia dentro de casa. 2, você sabe diferenciar uma fábula de uma parábola? Depois da leitura da nossa folha, com certeza você já sabe, não é? Ou seja, a fábula utiliza animais, não é? E a parábola, ela até pode utilizar os animais, igual essa que nós vamos ler no livro, e eles podem sim falar. Porém, a história em si, o protagonista em si, não é o animal. Quem é o protagonista nessa história? É o Pequeno Príncipe, não é verdade? Então, já conseguem diferenciar. E uma das diferenças é essa aí que eu acabei de citar. Em que situações do nosso dia a dia nos deparamos normalmente com fábulas e parábolas? Normalmente as parábolas, elas são utilizadas para você que vai à catequese, para você que vai à escola dominical ou algum culto religioso que você siga, não é? Tia, mas eu não vou a nenhum culto religioso. Dentro de casa, às vezes, vocês podem ler parábolas com os pais. E as fábulas, elas são muito utilizadas no contexto do dia a dia, na política. E que contexto é esse que nós usamos? Que situação nós usamos nas situações em que nós queremos passar um conhecimento de uma maneira didática, tá bom? Então, acabou conhecimentos prévios, pula lá para a página 33 do nosso livro, para discutir. Acompanhem comigo. Como dissemos na sessão, antes de começar a ler, o desfecho das parábolas é marcado pela quebra de expectativa. Ou seja, você esperava uma coisa e acontece outra totalmente diferente, não é? Ou seja, um desfecho inesperado que contraria a expectativa do leitor. Pensando nisso, discuta com o professor e com seus colegas. Qual seria o desfecho esperado para essa parábola? Eu não sei vocês, mas eu esperava que no caso, o jovem, ele corresse, como ele estava correndo muito, né? Que ele conseguisse cortar mais árvores que o velhinho. E, pela lógica, né? Um velhinho, cansado, mais idoso, não conseguiria tantas árvores. Mas ele acabou conseguindo, né? Muito mais do que o jovem. E aí tem um ensinamento aí. Qual a intenção do autor do texto ao encerrar a narrativa de uma forma diferente do que se espera? Qual a intenção dele ao quebrar a sua expectativa? Primeiro, para causar tensão no texto lido. Depois, é para que você siga um aprendizado. Você aprenda alguma coisa acerca disso, tá bom? No caso aqui é a 2, não é? E com isso ele consegue chamar a sua atenção para o texto. Porque você espera uma coisa, acontece outra, consequentemente a sua atenção fica mais voltada para o texto. A 3. Diferentemente das fábulas, as parábolas normalmente
não terminam com uma moral. Apesar disso, elas também têm uma intenção pedagógica. Ou seja, do mesmo modo que as fábulas, as parábolas também sugerem algum ensinamento. Então, que ensinamento podemos tirar desse texto? O principal ensinamento que a gente pode tirar é que velhice não significa fraqueza, não é? Por quê? Porque no decorrer do texto, a gente espera que o velhinho não consiga, por ele ser mais idoso, por ele não ter tanta vitalidade, tanta juventude. E ele acaba conseguindo. Por quê? Porque ele tem força. Não é força física, mas é a força daqui, ó, intelectual. E é essa força que ele tenta passar, esse ensinamento que ele tenta passar pra gente. Que essa força dele foi muito bem utilizada, não é? Então, corrigimos as 3 questões. Vamos para o desvendando os segredos do texto, tá bom? No início deste capítulo, dissemos que as parábolas são textos muito parecidos com as fábulas. Analisando o texto lido e considerando os conhecimentos adquiridos no capítulo anterior, que diferenças e semelhanças podemos observar? No título, tem alguma diferença no título e semelhança? Pessoal, tem semelhança. Como assim? Os 2 gêneros, eles buscam trazer para o título já o nome dos personagens contidos na história. Por exemplo, lá no começo do vídeo eu li para você o cão e a máscara, não foi? Ou seja, na história a gente já sabe que vai falar sobre o cão e a máscara. Aqui, nesse título, o lenhador e o aprendiz. Quais são os personagens? O lenhador e o aprendiz. Ou seja, uma semelhança que há entre a fábula e a parábola é que eles usam os personagens no título, tá bom? Nos personagens, tem semelhanças e diferenças? Então, olha só. Tem diferenças, não é? Totalmente diferenças. Por quê? Olha aqui, ó. Enquanto na parábola os personagens são seres humanos, na fábula eles são animais racionais. São os animais que raciocinam. Aí você fala assim, tia, mas no lenhador, no nosso próximo título, texto lá na frente, tem algo sobre o Pequeno Príncipe, não seria isso? Já nós chegaremos lá, tá bom? Então, olha só. Aqui, nessa história, você percebe que são 2 seres humanos. Na fábula, você percebe que é um animal. Um animal e ele é racional. Essa é a diferença, tá bom? Na estrutura narrativa. Na estrutura narrativa. O que é a estrutura narrativa? São as partes que compõem o texto, não é? E aqui nós temos, nesse texto aqui que a gente encontra, a gente tem uma situação problema, tá? Qual é a situação problema desse texto? No caso, seria o que o lenhador iria ensinar para esse rapaz, não é? Lá no Cão e a Máscara também tem uma situação, um problema. E essas 2 situações, elas não são resolvidas? Então, isso é uma semelhança. Na estrutura narrativa tem semelhança. Ou seja, elas têm semelhança no título e na estrutura narrativa. Nos personagens já não tem. Vamos para 2? Como vimos na seção para discutir, podemos perceber nessa parábola vários valores. Pensando nisso, que valores são ressaltados no primeiro parágrafo do texto? Gente, no primeiro parágrafo, ele fala sobre a simplicidade e sobre o trabalho. Vamos voltar lá no primeiro parágrafo para nós podermos relembrar? Conta-se que por volta do século XVIII, na França, havia um velho conhecido como o maior lenhador de todos os tempos. Em uma só manhã de trabalho, ele era capaz de cortar mais de 100 árvores robustas. Apesar da fama, ele se mostrava um homem simples e resignado, que via o trabalho como algo indispensável para o ser humano. Ou seja, 2 coisas que são citadas no primeiro parágrafo.
a simplicidade e o trabalho, não é? Fala que ele era um homem simples e um homem muito trabalhador, tá bom? Então, quando for assim, sempre voltar no parágrafo que o texto cita. 3. Assinale a alternativa em que os defeitos apontados contrariam os valores indicados no primeiro parágrafo do texto. Então, olha só, o que ele quer saber? O que é contrário à simplicidade ao trabalho? Covardia e preguiça? Seria isso? Não, porque covardia não é o contrário de simplicidade, né? Preguiça, sim. Arrogância e cobiça? Arrogância é o contrário de simplicidade, mas cobiça não é o contrário de trabalho. Soberba e preguiça? Exatamente, marca a letra C. Porque o contrário da pessoa simples é a pessoa soberba, não é? E o contrário da pessoa trabalhadora é a pessoa preguiçosa. E a última, mentira e inveja? Não. Mentira não é o contrário de simplicidade, tá bom? E inveja também não é o contrário de trabalho, tá bom? Por isso que é a letra C. 4. Observe nesse trecho do texto. Não tem segredo, rapaz. Explicou o famoso lenhador. Tudo o que faço é trabalhar de sol a sol, com a mesma dedicação, todos os dias. Qual é o sentido da expressão sol a sol? Quer dizer o dia inteiro, que ele trabalha sempre. Foi isso que vocês descobriram com os pais de vocês? Porque de sol a sol seria isso, tá bom? Vamos lá para 5. Nesse trecho, o mestre explica ao jovem o motivo do seu sucesso, mas este não acredita nessa justificativa, como fica claro no trecho seguinte. Aí vocês leram o trecho, né? Não é possível, espantou-se o jovem. O senhor é o melhor lenhador da França, não pode ter conseguido esse título por acaso. Vamos? Conte-me os seus truques. Para o jovem, é importante se dedicar ao trabalho? Não. E aqui fica bem claro que não. Por quê? Porque ele acha que o lenhador ele tem um truque. Então, para ele, em vez de ele ficar perdendo tempo lá com o trabalho, é melhor ter um truque, uma coisa que faça você fazer muito mais rápido, não é? Então, ele não dá importância nenhuma ao trabalho em si, tá bom? É o que deixa bem claro no texto. Ao pedir insistentemente ao velho que lhe conte qual é o seu truque, qual é a intenção do jovem? Aqui na 6, tá? Ele quer se tornar famoso da forma mais fácil e rápida. Ele quer somente satisfazer uma curiosidade pessoal. Ele deseja conhecer o truque do velho lenhador para poder contar aos outros lenhadores. Ou ele quer ensinar outros jovens para assim tornar-se famoso como seu mestre? Não. Fica nítido no texto que ele apenas quer se tornar famoso de forma mais fácil e rápida. Porque ele não valoriza o trabalho, né? Ele quer uma coisa bem rápida e fácil e que traga para ele benefício, tá bom? Vamos a 7? Como é um texto narrativo, na parábola é muito evidente a passagem do tempo. Releia o texto identificando as expressões utilizadas para indicar a passagem do tempo. Pessoal, lá no texto você encontra as expressões assim, ó, certo dia, no dia seguinte, com o passar do tempo, faz meses, no dia da competição e ao final do desafio. Todas essas expressões, elas dão a entender que o tempo está passando, que ali é um decorrer do tempo. Ali ele dá uma cronologia para o tempo, não é? Tá bom? 8. Chamamos de argumento as ideias que utilizamos para justificar ou apoiar uma opinião. Na parábola, o lenhador e o aprendiz, a situação problema é explicitada quando o jovem percebe que é melhor lenhador que o seu mestre. Entre os argumentos a seguir, indique aquele que não é utilizado pelo jovem para apoiar sua opinião de que é superior ao seu mestre. Ou seja, ele quer saber qual desses argumentos não serve, tá? Então, olha só. Não pode ter conseguido esse título por acaso. Ele corta as árvores como qualquer outro lenhador.
Não aprendi nada de importante, pois sou mais jovem e mais forte. Pessoal, desses argumentos, o único que não apoia a intenção dele de demonstrar que é superior ao mestre é apenas o da letra A. Não pode ter conseguido esse título por acaso. Só esse que não apoia, tá bom? Então marca a letra A aí. 9. No capítulo anterior, vimos que os personagens das fábulas são animais, aos quais associam qualidades e defeitos. Essa lógica pode ser aplicada aos personagens das parábolas. Pensando nisso, que características positivas e negativas ficam claras no velho, que é o mestre? Gente, ele é paciente, ele é simples, que disse lá no início, não é? E ele é bem sábio, né? E assim, a sabedoria dele mostra quando ele para afiar o machado dele, não é? Porque ele sabe que o machado afiado faz com que ele corte as árvores com mais facilidade, não é? E no jovem, o que a gente vê? Imaturidade, impaciência, arrogância. Arrogância quando ele diz assim, igual falou na questão anterior, olha só. Pois sou mais jovem e mais forte. Foi arrogância da parte dele falar isso, não é? E impaciência, quando ele fala o que foi dito lá na questão... deixa eu dar uma olhada aqui. Lá na questão 5. Não é possível, o senhor é o melhor lenhador da França, não pode ter conseguido esse título por acaso. Vamos, conte-me os seus truques. Aqui na 5 ele mostra a arrogância. Ou seja, você precisa voltar no texto? Não. Se você prestar atenção nas questões, você já conseguiu responder a questão 9, não é? Então, agora por último, vamos para a folha, tá bom? Na folha, eu pedi para vocês fazerem o quê? Avaliarem cada um dos textos, não foi? Ótimo! Será que vocês fizeram? No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês cada um desses textos, tá bom? E você confere aí se a sua resposta ficou igual. E irei corrigir também com vocês a questão da produção textual. Galerinha, muito obrigada, tá? Espero que esteja conseguindo tirar as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, me procure das maneiras que nós estamos tendo no grupo, futuramente na plataforma, mas não fiquem com dúvidas, tá bom? Então, uma boa aula para vocês e um bom dia também. Tchauzinho!